Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Colheita precoce. Com apoio do governo do estado através da Coidro, agricultores de perímetro irrigado de Lagarto cultivam macaxeira por meio do sistema de gotejamento e desenvolvimento da lavoura. Anima quem apostou no plantio. Preço nas alturas. Com o custo dos insumos cada vez mais caro, avicultores de Sergipe que produzem ovos abrem mão de planos de expansão para manter agroindústrias funcionando com a garantia do emprego dos funcionários. Cultura alternativa. Irmãos citricultores de Itabaianinha apostam na renovação dos pomares de laranja com o plantio consorciado do milho. E ainda, vamos destacar as sanções para o produtor de gado que insiste em utilizar a chamada cama de galinha na alimentação dos rebanhos, uma prática proibida que traz riscos à saúde animal e também humana. Esses são alguns dos destaques desta edição, por isso, fique com a gente. O Sergipe Rural começou. Preocupado em dar apoio ao homem do campo, o governo do estado não mede esforços para levar benefícios aos pequenos agricultores sergipanos. E um exemplo disso é o acesso à irrigação pública fornecida nos perímetros irrigados atendidos pela Coidro. Esta semana, nossos repórteres visitaram o perímetro irrigado Piauí, em Lagarto. Por lá, um casal de irrigantes apostou no cultivo da macaxeira. Com água abundante e utilizada de forma responsável, a produção está de vento em polpa. E o melhor, a colheita promete ser precoce graças ao desenvolvimento da lavoura. Confira. A propriedade de seu Edivaldo e Dona Leda fica bem no início do povoado Várzea dos Cágados, em Lagarto, na área do perímetro irrigado Piauí, mantido pelo governo do estado através da Coidro. Aqui, a responsabilidade com os cuidados com a macaxeira é compartilhada. As plantas crescem viçosas e formam um verdadeiro sombreiro natural. A irrigação acontece por gotejamento. Nesse sistema, a planta recebe água diretamente na raiz, de forma lenta e uniforme, sem evaporação ou escoamento superficial. É o modelo de maior eficiência no uso da água. Um sistema prático e que seu Edivaldo, Nanado, já testou em outras culturas. Já plantei maracujá, já botei na batata, já botei no milho e já botei aqui na macaxeira. Seu Nanado e Dona Leda fazem questão de nos mostrar a qualidade das raízes produzidas na propriedade. Numa única tarefa de terra, a expectativa é que sejam colhidos 3.000 quilos de raízes. E ele também garante que o modelo de irrigação por gotejamento é de fácil manejo. O gotejamento é bom porque a lavoura chega mais ligeiro, né? O aipim. Com 8 meses ele está chegando. E sem um gotejamento ele passa 10 meses mais. E no tempo de arrancar no sol quente, ele não cozinha, ele encrespa o aipim. E assim irrigado é bom no gotejo. A macaxeira colhida é vendida a atravessadores do município, principalmente feirantes que confiam na qualidade do produto. Muita gente vem comprar aqui para vender na feira. Faz bolo da macaxeira para o consumidor dentro de casa e para o consumidor no comércio. E a macaxeira ela é boa, ela cozinha, fica fofinha para o consumidor. Aqui na propriedade de Dona Leda e seu Edivaldo nada se perde. Além de consumir e vender as raízes para feirantes, todo o caule é vendido para produtores rurais. A escolha da variedade da macaxeira também foi um diferencial para a boa produção. Por orientação da Coidro, o agricultor fez a mudança por uma variedade mais resistente a pragas. Antigamente, o cultivo que se plantava mais aqui era a macaxeira, que chama macaxeira roxa, né? E a mosca branca atacou muito, ela passou a não produzir. E essa aqui é mais resistente à praga da mosca branca. E a boa qualidade não afeta em nada. A irrigação é fundamental para os bons resultados e para a precocidade da colheita. Como podemos ver aqui, presenciar, a macaxeira aqui foi usada a irrigação, a água fornecida pela Coidro, o gotejamento.
ela já está na fase de colheita. A mandioca não foi usada, para que o tamanho está mostrando, plantado de 8 dias de uma para outra. Através da irrigação, ele adianta o processo, com 8 meses já está fazendo a colheita. Aí esses 4 meses que ganha, ele já vai fazer já um outro plantio, já tem preparando a terra para plantar uma nova safra quando chegar a época de chuva. Segundo o gerente da Cohidro, as raízes ficam mais macias para o consumo doméstico e o agricultor ganha mercado em relação ao cultivo de sequeiro. Muitos produtores aqui estão adotando o plantio da macaxeira e eles vendem assim, o preço, às vezes, quando muitos chegam de uma vez só a colheita, cai um pouquinho, né? O mínimo que está agora, o preço que está rolando aí no mercado, o atravessador, eles vendem aos feirantes de R$ 1,20 o quilo, mas ela chegou ao ponto de até R$ 1,60 o quilo, saindo já da roça, né? E de Lagarto, a gente viaja agora ao município de Itabaianinha, na região sul do estado. Você vai ver que a tradição de uma família no plantio de laranja contribuiu na renovação dos pomares de olho, na redução dos custos e aumento de produção. Pois é, Alicia. E para isso, os irmãos Diogo e Diego Martins apostaram no cultivo consociado do fruto com milho. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Dantas e Jorge Henrique. A região sul de Sergipe teve no passado a citricultura como uma das mais importantes fontes de renda. Mas os pomares foram envelhecendo, as pragas chegando e a produção de citros decaindo. Mas existe um movimento de resgate, e um exemplo disso é a família de Diogo, que sempre cultivou laranja. Nas propriedades que somam 100 hectares, herdadas do pai dele, o cultivo de laranja vem sendo priorizado. Minha paixão mesmo é a citricultura, Patrícia. Planto milho, não deixarei de plantar também, mas a menina dos olhos de ouro se chama citricultura, em especial a laranja. É aquela história, né? Veio de berço. A criação com nosso pai, aquele manejo com nosso pai. E disso aí a gente ficou apaixonado, demos continuidade e toda folguinha que às vezes possa ser que tenha, conseguimos investir nela, implantando, adquirindo áreas e nunca deixando de implantar elas. Para Diogo, o manejo que dá resultado na citricultura tem que priorizar a prevenção. O olhar atento ao pomar é primordial para o controle de pragas que ameaçam o pomar. Optamos sempre em tratar o preventivo, que nos sítios, na região nos sítios, nossos sítios, como toda a região, quando tipo a mosca negra, que vocês conhecem, a hortésia, ela sempre dá sinais. E esses pequenos sinais, quando elas começam a apresentar, a gente já entra com o preventivo, os inseticidas, para não deixar ela alastrar em todo o pomar. Os pomares têm várias idades, de 8 meses até 6 anos. A renovação vem acontecendo de tempos em tempos. A condução dos pomares faz com que as plantas comecem a produzir já no primeiro ano. Antigamente se deixavam os pomares chegar até 4 anos para se iniciar a, digamos assim, conduzir ele à produção. E eu, junto com o meu irmão Diego, que é que vem tocando os pomares, nossas roças, a gente vai vendo isso que não é viável. Por que não ele já começar a conduzir ele assim que ele já tiver implantado, após 1 ano? E nisso aí que nós vimos vantagem. E diante a isso, versus o passado, junto com o nosso pai, vemos conduzindo isso. Nesse pomar aqui, com menos de 1 ano, está começando a florada e a colheita está próxima. Deve ocorrer em maio, período em que eles pretendem também plantar novas laranjeiras. Já foram 25 mil pés de laranja plantados e outros 22 mil vão ser plantados ainda esse ano em áreas como essa aqui. Para investir no pomar de laranjas pera com porta-enxerto de limão cravo, Diogo tem tudo planejado. As mudas serão plantadas em maio, mas o espaço para o plantio já foi preparado. Hoje, para você ter ideia, em valores, 1 hectare hoje de laranja para ser implantado, você não consegue implantar com menos de R$5.000 o hectare. E diante disso,
nós observamos e achamos viável fazer o consórcio com milho. E é o que nós estamos conseguindo fazer, a implantação, e junto ao consórcio com milho, consegue pagar esses insumos, né? Que se torna muito caro na implantação do pomar. E é esse consórcio com milho, novamente falando, que conseguimos pagar esse custo. Até os 3 anos. Dos 3 anos em diante, encerra o consórcio com milho e aí segue o cultivo do citros normal. Os frutos colhidos são de mesa e vendidos também para outros estados. A laranja tem cerca de 3 safras por ano e mercado certo. Vai ser implantada a laranja aproximadamente em maio. E antes disso, a gente inicia o plantio do milho, que justamente é o consórcio laranja com milho, né? Justamente é através disso aí. Mas primeiro vai o milho e mais vai a laranja. A seguir, a alta dos insumos faz aumentar o preço do ovo em Sergipe. Além do consumidor, avicultores também estão com dificuldades para manter produção e evitar reajustes. É depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e agora com uma boa notícia para o homem do campo, e ela vem do céu. Você que estava à espera de chuva para iniciar o plantio na propriedade, não perca tempo. Os próximos dias no estado vão ser ideais para isso. Vem chuva boa por aí. Confira no mapa a previsão do tempo. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, a previsão para sábado e domingo é de tempo nublado com chuva esparsa em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens no litoral, mas deve voltar a chover no período da tarde. No agreste e no sertão do estado, o tempo segue firme. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor diminui com o acúmulo de uma nova massa de ar frio que chega ao estado. A temperatura durante a semana deve variar entre 22 e 33 graus. No município de São Francisco, a temperatura deve chegar aos 30 graus, 31 em Campo do Brito e 32 graus em Feira Nova. E agora a gente muda de assunto para falar de um alimento bastante procurado pelos sergipanos desde o ano passado, quando começou a pandemia da Covid-19, o ovo. Pois é, com o preço mais em conta do que a carne, ele passou a figurar com mais frequência na mesa de muita gente. O problema é que esse aumento da demanda elevou o preço dos insumos de produção nas agroindústrias. Em Sergipe, o setor tem feito malabarismo para se manter. Acompanhe na reportagem. Na agroindústria de produção de ovos Só Novo, em São Cristóvão, há um controle de qualidade rígido e muita tecnologia para a produção do alimento. As aves ficam em gaiolas suspensas para a melhoria da sanidade. A ração é balanceada, a temperatura e ventilação controladas. Os ovos saem do galpão assim, em esteiras. Esse aqui é o nosso aviário A1, ele é todo automatizado, né? Hoje nós temos aqui alojada cerca de 90 mil aves, né, com a produção de aproximadamente, aqui nesse local, de 276 lotes, de 300 ovos em cada lote. São 430 mil ovos por dia. A tecnologia está presente desde os galpões automatizados até a área de seleção e classificação dos ovos, que antecede a embalagem. Nosso processo de classificação inicia no sugador, quando o sugador seleciona 30 ovos na bandeja que vem do galpão. Seguinte, passa na ovoscopia, onde é selecionado, tirado os ovos trincados, os ovos sujos, para ter uma qualidade excelente para ir para a casa do cliente. E logo em passar na ovoscopia, passando pelas balanças, pelo teste de pesagem, ele cai nas embaladoras. Nessas embaladoras, há as divisões do ovo jumbo, extra, grande, médio e pequeno. Logo seguinte isso, os colaboradores retiram no processo do maquinário e encaixam nas embalagens, seja ela de papelão ou na filmagem.
Mas agroindústrias como essa estão passando por tempos difíceis. A principal queixa é com relação à alta dos preços do milho e da soja no mercado internacional, que tem encarecido a ração dos animais. Mas outras altas contribuem para esse cenário desanimador. O aumento dos custos como o diesel, mas principalmente as embalagens. As embalagens ela teve um aumento muito significativo, em torno de 85% a 90% no valor, né? Por conta também da matéria-prima, né? A reciclagem ela diminuiu muito, né? Por essas questões de auxílio emergencial. Então, foram questões pontuais que fizeram com que as embalagens tivessem um aumento significativo. A bandeja do ovos, né, que o pessoal conhece muito por cartela, a caixa do ovo que a gente coloca 360 ovos ou 30 dúzia. Então isso foi muito impactante para que nós tivéssemos o preço do ovo tão elevado, né? Mas acredito que com o fim da pandemia isso possa voltar ao normal. O milho e o farelo de soja, que são base da ração dos frangos, representam 70% dos custos da produção de ovos. Os preços dos grãos seguem alto devido a uma procura maior do que a oferta desses produtos no mundo. Com todos esses aumentos, a alta do custo na produção de ovos chegou a quase 90%. E com tanta alta nos custos da produção de ovo, não podia ser diferente. O produtor está diminuindo os lucros e o consumidor está pagando mais caro. Essas altas fizeram os gestores da fábrica adiar os planos de expansão previstos no início da pandemia para não ter que demitir funcionários. Mas a crise acabou trazendo uma nova fatia do mercado para distribuidores como Adriano Francisco. A questão do aumento só teve mais impacto para os produtores. Para mim, que sou distribuidor, não teve esse impacto tanto. Melhorou nas minhas rotas, no meu mercadinho de rota da Zona Norte, caiu um pouco. E da Zona Sul teve um crescimento de 30% a 40%. E para mim não teve essa questão de impacto. Não teve essa questão de impacto para mim. Até agora só teve positivamente. Na Zona Norte parou um pouco por causa do preço, do aumento. E a Zona Sul aumentou, né? Eu acho que a classe média e alta está consumindo mais, entendeu? Acabando com esse mito, né? Que o povo diz que ovo faz mal, não faz mal, só faz bem. Em instantes, a gente destaca as sanções para o produtor que insiste em utilizar a chamada cama de galinha na alimentação dos rebanhos. É depois do intervalo, fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. De volta do intervalo, a gente alerta aos criadores de gado em relação às sanções de quem utiliza a chamada cama de frango, também conhecida como cama de galinha, para alimentar os animais. Vale ressaltar que esse tipo de procedimento é proibido. E um dos motivos da proibição é o risco que seu uso traz para a sanidade dos rebanhos. Dentre as doenças que podem ser contraídas pela cama de frango é a popularmente conhecida como a vaca louca. A repórter Patrícia Dantas conversou esta semana sobre o assunto com a chefe do Serviço de Fiscalização da Saúde Animal do MAPA Sergipe, Vera Oliveira. Confira. Até a década de 90, o uso da cama de frango em períodos de seca para uso de alimentação dos bovinos e ovinos e caprinos era usual. Mas se percebeu que ao longo do tempo o uso desse produto pode causar doenças como a vaca louca, que também é uma zoonose. Sobre esse assunto eu converso com Vera Minan, que é a chefe de Fiscalização e Defesa Animal do MAPA Sergipe. Vera, bom dia. Bom dia. O que é essa cama de frango e por que ela foi usada tanto tempo no passado? Bom, a cama de frango nada mais é do que o resto do aviário. Então, ali contém restos de ração, tem fezes também e tem a palha, geralmente a palha de arroz. E esse produto fica ali depositado por um período de tempo, né? São algumas semanas. E depois o granjeiro tem que retirar esse material todo. Tiveram alguns estudos, né, que comprovaram que essa cama de frango tinha proteína e conseguia suprir a necessidade de proteína animal.
durante a seca ela foi muito utilizada como um suporte, né, para manter os animais. E o seguinte também, podia ser usado palma, mas a palma dá um problema intestinal, um problema digestivo nos bovinos, e o pessoal começou a usar a cama de frango. Então, esse produto, ele pode ser utilizado como adubo, e agora não pode ser utilizado mais como alimentação de ruminante. A proibição aconteceu justamente porque houve um estudo na Europa para mostrar que o uso dessa cama de frango trazia uma série de malefícios para a saúde, principalmente dos humanos, né? Isso. Aconteceu, eu não sei se vocês lembram, em 1986, na Inglaterra, teve um surto de vaca louca. O pessoal chamava vaca louca porque o animal perde toda a função cerebral e fica rodando. Isso acontece também nos humanos, né? Aconteceu em várias pessoas lá, poucas assim, graças a Deus, porque é uma doença muito séria e a degeneração cerebral é irreversível. É importante salientar para o pessoal de casa que a contaminação de vaca louca, apesar de bem insignificante aqui no Brasil, pode impactar na venda da carne para fora do país. Isso, aqui no Brasil nunca teve nenhum caso. Então, como é que a gente comprova que não teve? Para os organismos internacionais, a gente tem que comprovar fazendo vigilância. É isso que a gente faz vigilância, vai nas propriedades, coleta a amostra de ração no coxo e manda analisar no laboratório. Então tem esse programa que todo mês a gente faz, juntamente com a Indagro, né, que é o órgão executor da defesa animal aqui em Sergipe, e a gente tem que cuidar para não ter, porque tendo aqui qualquer detecção em animal vai dar um prejuízo muito grande para ele em venda de carne. Se por acaso foi descoberto que o produtor rural acabou utilizando da cama de frango para a alimentação dos bovinos, quais são as sanções que ele pode acabar? A gente faz o seguinte, tem propriedades que são sorteadas e tem propriedades que são denunciadas. Então a gente vai fazer atendimento de denúncia ou sorteio da propriedade. Os colegas, que são os fiscais, vão nessa propriedade e verifica o aspecto da propriedade, né? Se tiver cama de frango misturada com outro produto no coxo, a gente já consegue perceber assim, né? Só do aspecto visual a gente já sabe, mas tem que comprovar. Então essas amostras são coletadas, o proprietário fica com a contraprova para poder questionar alguma coisa, né? Se ele falar, não tem, eu acho que não tem, ele fica com a contraprova guardada. Então a gente encaminha para o Ministério, laboratório do Ministério da Agricultura em Santa Catarina ou em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Detectando os animais, antes da gente fazer essa detecção no laboratório, já marca todos os animais que estavam naquele piquete. Então é o seguinte, aí quando chega o resultado do laboratório dando positivo, esses animais terão que ser sacrificados com acompanhamento. Todos serão sacrificados. No abatedouro, se é retirado material de risco, que é cérebro, medula e olhos, esse material é incinerado, não pode ser usado para fazer outro tipo de ração animal e os animais são todos sacrificados. Após isso, a gente encaminha o processo para o Ministério Público, para as sanções legais. É bom que fique claro que, na verdade, esse é um trabalho contínuo e que não existe nenhuma denúncia de uma possível contaminação dos animais pelo uso da cama de frango. Isso é um trabalho contínuo que vocês daqui do Mapa Sergipe querem divulgar para que o produtor não se esqueça de estar sempre utilizando os produtos corretamente, a ração animal corretamente, né? Isso, a gente quer evitar com essa campanha de divulgação que a pessoa inadvertidamente faça a utilização desse produto. E depois tem a sanção penal, né? Ilegal, que é muito pesado. Mas isso a gente tem que proteger o Brasil, que o Brasil é o terceiro maior exportador de carne. Então, se a gente, por uma ação dessa, descuido desse, utiliza e é detectado no laboratório, aí são acordos que são suspensos. Vocês veem na televisão, qualquer doença que tem, a primeira coisa que faz é suspender a exportação. Exportação de carne, exportação de frango. Então, isso é um prejuízo que não tem como mensurar, né?
de tão grande que vai ser. Então, por isso que a gente tem que cuidar tanto das pessoas quanto dos animais. E nos abatedouros também tem pessoas ou da Indagro, fiscais, ou do Ministério da Agricultura, que ficam observando após o abate que esse material de risco seja todo destruído, todo incinerado. Esse material de risco não existe a possibilidade de ser vendido, então esse material todo é incinerado. Daí também a importância de comprar carne e produtos de origem animal de lugares com CIF ou CIO. Vera, muito obrigada pela entrevista. É com vocês aí no estúdio. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Você também pode contactar conosco pelo Instagram. É só procurar por @Sergipe_Rural. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!